mas no momento em que eu decidi ser grato, meu coração se encheu de paz, de alegria e tudo foi se acalmando. Que a gratidão, ela cure não somente as nossas feridas físicas, as nossas dores físicas, mas que ela também cure as nossas dores espirituais. Mas quando você decide que não importa o que aconteça, você vai ser uma pessoa grata, você começa a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, né? Bem-vindos a mais um episódio da Fé Sem Filtros. Eu sou Danilo Silva. E eu sou Márcia Silva. E estamos novamente muito animados por ter vocês aqui. Gente, muito obrigado por estar acompanhando todos os episódios, por estar aqui conosco. Tem sido uma verdadeira aventura para nós encontrar pessoas para ficar com os meninos enquanto a gente grava para vocês. Mas o mais gratificante de tudo é ver o quanto esses episódios têm abençoado a vida das pessoas, tem feito elas refletirem e como uma amiga tem compartilhado constante no Instagram, tem feito ela ter uma intimidade maior com Deus. Sim, e a gente fica tão feliz porque não é só a forma de compartilhar o evangelho para as outras pessoas, mas nós também temos nos fortalecido muito, né? A cada tema, uma pessoa veio nos perguntar esses dias, como que vocês escolhem os temas? A gente não tem uma listinha, né? Mas é de acordo com situações que vão acontecendo, às vezes a gente vê também experiências de pessoas que compartilham conosco nas redes sociais, como a gente pode ligar um tema do podcast com aquela experiência. Então, vocês têm nos ajudado muito. Continuem, por favor, comentando, compartilhando e mandando mensagens para nós também, que nós vamos ler todas essas mensagens e vamos guardar em nosso coração. Certeza. Então, vamos começar primeiro com o de sempre. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @fe.sem.filtros, com S no final. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no TikTok. Pode também se inscrever aqui na nossa página do YouTube, a Fé Sem Filtros, aqui no nosso canal. Deixa o seu like, curte, comenta e também pode nos acompanhar no Spotify. Muita gente que está aí trabalhando, não tem tempo de ficar olhando o vídeo, pode escutar a gente no Spotify enquanto você está dirigindo, enquanto você está limpando a casa. Vai ser uma experiência tão rica quanto assistir aqui no YouTube. Sim. E vamos lá, né, gente? Para mais um episódio. O que será que vamos falar hoje? Estávamos ponderando muito sobre o que nós iríamos falar. E como eu já tinha iniciado, né, os temas sempre são coisas que relacionadas à experiência que passamos na semana, ou conversas, né, amor, que nós tivemos com amigos. E hoje nós decidimos falar sobre um tema que é maravilhoso, que é cheio de coisas boas, que é sobre o poder transformador da gratidão. Exatamente. Então a gente vai falar sobre como ser grato transforma o nosso coração e como é que a gratidão em nossas vidas nos faz alcançar verdadeiros milagres e testemunhar a mão de Deus em todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente ficou pensando sobre gratidão, e a gente estudou um pouco mais, a gente aprendeu que gratidão ele é um profundo sentimento de render graças a alguém por alguma coisa. Então, mais do que só dizer obrigado, mais do que só dizer, eu sou grato por isso, né? Gratidão ele é um sentimento profundo, algo que revela o que você tem dentro do seu coração. Então, eu fico pensando quantas vezes em minha vida eu disse obrigado só por obrigação. Eu disse obrigado só porque é educado falar, né? Minha mãe sempre dizia, diz obrigado, diz obrigado. Mas eu realmente não tinha sentimento de gratidão nenhuma. Eu fazia só porque, era educado fazer, né? E à medida que eu fui crescendo e eu aprendi mais sobre o significado, né, de ser grato, de expressar gratidão, aquilo realmente transformou toda a minha perspectiva sobre o assunto. Não é um ato que a gente faz só por educação, mas é um sentimento que a gente tem profundamente em nosso coração, de render graças a alguém por algo que a gente alcançou. Então, eu tenho muita gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele me dá, e esse é um sentimento profundo em meu coração. Eu tenho, por exemplo, muita gratidão à minha mãe pelas coisas que ela me ensinou quando eu estava crescendo, pelos valores que ela me deu, e isso tem um profundo impacto no meu coração. Eu tenho gratidão à minha esposa, que cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, organiza tudo para que a gente tenha um ambiente habitável, né, para morar. E isso dá um sentimento muito bom ao meu coração. Então, gratidão realmente é esse sentimento que a gente carrega no coração, que revela, na verdade, tudo aquilo que a gente tem dentro de nós. Né? Um coração grato, ele fala exatamente o que a pessoa expressa na vida externa. Sim. E é tão interessante que quando a gente passa a ser grato, nós passamos a enxergar a vida
de uma forma diferente, né? É um dos princípios que nos ajuda a enxergar a vida diferente. Eu já passei por experiências diversas em que quando eu decido não reclamar e ver gratidão em todas as coisas, mesmo nas dificuldades, a minha perspectiva é diferente. A forma como eu enxergo as situações, os problemas, os momentos felizes, se torna totalmente diferente, né? Então, ele é realmente um princípio transformador, né? E não é só um princípio transformador, mas é um princípio que nos traz muitas bênçãos, né? Sim. Quando a gente reconhece. É tão interessante porque você reconhecer as suas bênçãos te traz mais bênçãos, né? Que coisa boa pensar assim. E aí, eu gostaria de começar com uma escritura, porque nada melhor do que ouvirmos a voz do Senhor falar Sim, sobre sobre a esse tema. gratidão, né? E aí tem uma escritura tão interessante que, inclusive, essa escritura ela já me ajudou em diversas situações da vida, né? E ela fala assim: e aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo centuplicadas, sim, mais. Olha o poder dessa escritura. Aquele que recebe todas as coisas com gratidão, as coisas dessa terra serão acrescentadas, centuplicadas e muito mais. Ou seja, quanto mais gratos nós somos, mais bênçãos, muitas e muitas, incontáveis bênçãos iremos 100 receber. vezes mais. 100 vezes mais. Quem que não quer ser É abençoado? muita coisa. Fico pensando, Muita. 100 vezes mais. São bênçãos, como a música diz, bênçãos que não têm fim. Sim. Eu estava assistindo um vídeo essa semana que falava sobre a parte psicológica da gratidão, né? E o vídeo fala que quando a gente reclama, você ativa uma área do cérebro que é responsável pelo mesmo hormônio do estresse. Sim. Então, quando você reclama, você dá uma mensagem para os seus neurotransmissores para produzir o hormônio do estresse. E aí, quanto mais você reclama, mais a sua vida se limita. Porque seu cérebro ficou condicionado àquela química, aquele hormônio do estresse. E a gratidão faz o oposto com o seu cérebro, né? Quando você é grato, a gratidão ativa uma área do seu cérebro que produz hormônios de felicidade. E aí a psicóloga, a psicanalista, nem sei qual era a profissão dela, falava justamente sobre isso. Sobre o fato de você reclamar não só ser um hábito ruim, mas é algo que tem uma consequência no seu corpo, no seu organismo. E o ato de você ser grato não só é uma boa prática, é algo que tem um reflexo direto no seu corpo e em como você vive a sua vida. E aí quando você vê o Senhor falando isso, né, que aquele que rende graça em todas as coisas vai ter as bênçãos centuplicadas, talvez seja sobre isso. Sobre a produção desse hormônio da felicidade que vai lhe motivar, vai fazer você batalhar por novas coisas, enxergar outras bênçãos e alcançar novos objetivos na sua vida. Sim, e a gente vai ser muito mais feliz, né? Porque gratidão não é só um momento, não é só uma ocasião, né? Não existem coisas específicas pelas quais nós precisamos ser gratos, Uhum. mas precisamos ser gratos em quaisquer situações, né? Em quaisquer circunstâncias, seja passando por momentos difíceis, seja passando por momentos felizes. Eu sei que muitas vezes é muito difícil, mas é um processo, né? Sim. É um princípio transformador, né? Que cada dia ele vai transformando a nossa vida, vai transformando as situações, e isso vai fazer com que nós enxergamos até mesmo as dificuldades como uma Como uma forma bênção. de gratidão, como uma bênção, né? E é tão interessante pensar que eu sei que nós, como seres humanos, às vezes esquecemos disso, né? Ah, vou colocar uma meta de gratidão hoje e com frequência nós esquecemos e aí alguma coisa de ruim acontece e você reclama. Sim. Mas para o Senhor o importante é você ter essa sementinha no seu coração da lembrança de que eu tô reclamando agora, mas eu posso voltar a ser grato, né? Eu posso Sim. voltar a reconhecer a bênção o momento que está acontecendo, aquela bênção que está acontecendo na minha vida. Teve uma certa vez que os nossos filhos, eles com frequência vão para o nosso quarto, né? De madrugada. E teve uma determinada noite que eu me peguei assim reclamando muito. Nossa, quando que isso vai passar? Eu não aguento mais passar sono. Tá sendo muito difícil a rotina. E logo depois de ter reclamado da situação, eu fui fazer minha oração da noite, né?
E quando eu comecei a fazer a oração, que eu comecei a agradecer, eu comecei a agradecer pelos nossos filhos. E aí parece que o Espírito veio e me tocou. Opa, você estava reclamando há poucos minutos Uhum. dos seus filhos estarem indo para a cama, de não estarem dormindo. E aí me veio o sentimento de, nossa, em vez de ficar reclamando dessa situação, eu preciso ser grato pelos filhos saudáveis que eu tenho. Sim. De ter filhos, deles estarem conosco, deles estarem próximos de nós, né? Então, essa situação me ensinou de que, ok, eu sou humana, eu peco e é normal para nós cometermos erros, mas não é normal permanecermos no erro, Sim. né? E naquele momento eu estava reconhecendo de que eu estava reclamando, mas eu retomei o princípio da gratidão no mesmo instante e o meu coração se encheu de alegria. Foram dois sentimentos diferentes. Quando eu estava reclamando, eu estava com raiva, eu estava rancorosa, estava frustrada, mas no momento em que eu decidi ser grato, meu coração se encheu de paz, de alegria e tudo foi se acalmando, né? Então, para vocês verem a diferença dos sentimentos de uma pessoa que reclama, como você mesmo falou, e uma pessoa que é grata. A gratidão, ela realmente tem o poder de transformar nossas vidas. Tem sim. E agora que você estava falando, eu lembrei, e você falou desses dois sentimentos, né? Do sentimento de raiva, o sentimento de rancor, e depois a mudança, quando você foi grata, desse sentimento de amor, de bonança, né? O Elder Uchtdorf, em um discurso, ele falou sobre isso. No discurso Grato em Quaisquer Circunstâncias, ele falou: a gratidão é um catalisador para todas as virtudes cristãs. E eu adoro essa palavra catalisador, porque eu lembro das minhas aulas de química. Então, se você não sabe o que é um catalisador, preste atenção na dica do maestro. Quando eu estudava química na escola, eu aprendi que o catalisador é uma substância que é adicionada a uma reação química e ela faz a reação acontecer mais rápido. Ela acelera o processo de reação, ela potencializa, digamos assim, a reação química que você está tentando fazer. Então, quando o Eldorf falou que a gratidão é um catalisador, o que na verdade ele está dizendo é que ela potencializa todas as outras virtudes cristãs. Então, ela faz elas serem melhores. Então, amor vai ser ainda maior. Sim. Bonança vai ser ainda maior. Prosperidade vai ser ainda maior. Alegria vai ser ainda maior quando a gente tem gratidão. E eu fiquei pensando sobre uma amiga nossa que passou por um problema de saúde muito sério. Ela teve um aneurisma cerebral quando ela era bem jovem. E eu lembro que nós, como ala, estávamos todos unidos em oração. Nós éramos presidente dos rapazes e das moças. E os nossos rapazes e moças se uniram em oração, em jejum, a favor dessa irmã. E eu lembro que ela precisava de um leito na UTI para fazer a cirurgia. Eles só iam fazer a cirurgia se aparecesse um leito na UTI. E todas as semanas eles marcavam a cirurgia e não tinha leito, não podia ser feito. E a mãe dela contou essa experiência que uma noite anterior à semana que se abriria para ver se tinha leito ou não, eles pediram para o priminho deles lá na Austrália fazer oração por eles. E os pais mencionaram para ele, pede para ter um leito para sua prima fazer a cirurgia, né? E aí o menino na oração não mencionou isso. O menino na oração agradeceu por ter um leito no hospital. Então ele fala que na oração ele diz: Pai Celestial, obrigado porque amanhã vai ter um leito para minha prima fazer a cirurgia. E não tinha garantia nenhuma, mas a gratidão que aquele menino sentiu certamente moveram céus e terra para que no outro dia tivesse o leito. Com certeza. E realmente aconteceu. Teve o leito para ela fazer a cirurgia e ela se recuperou e é um exemplo de fé para todos nós e de perseverança. Mas eu fiquei pensando como aquela gratidão daquela criança inocente abriu os céus para uma oportunidade e um leito, né, para aquela menina fazer a cirurgia. E como aquilo transformou a vida da família, né? Porque talvez eles se perguntaram várias vezes: mas por que, Senhor, não tem um leito para minha filha? A gente tem orado, a gente tem se esforçado. Por que não? Por que não? Por que não? E estavam naquele looping, e a criança, na verdade, deu uma perspectiva completamente diferente. Ele agradeceu por algo que ainda ia vir. Então ele colocou realmente a confiança no Senhor, porque ele sabia, né, na inocência de uma criança, ele sabia em quem ele confiava. Sim, e isso é muito importante. Você, como está nessa experiência, eu lembrei sobre essa questão de nós sermos gratos mesmo diante das dificuldades, das provações,
que na época do Covid, né, todo mundo sabe que foi uma época super conturbada, né? Muitas pessoas faleceram. Não foi um tempo fácil. Nós tivemos que ficar dentro de casa, não podíamos sair. Nossa, foram tantas coisas difíceis. Foi um momento realmente muito delicado, muito difícil, de provações mesmo, para o mundo inteiro, né? E naquela mesma época, o presidente Nelson, ele pediu para que nós pudéssemos encher nossas redes sociais com gratidão. E, se eu não me engano, foram 7 dias. Ele pediu para que todos os dias nós pudéssemos postar algo que nós éramos gratos, né? Uhum. E aí foi assim, gente, foi incrível. Eu lembro que o meu Instagram, todas, assim, eu acho que 95% das pessoas, os stories era só isso. Uhum. Stories, o feed era só gratidão, gratidão. E vocês não fazem ideia de como aquilo mudou a minha percepção. Não só a minha, mas eu tenho certeza que mudou a percepção de muitas pessoas. Sim. De que ao invés de reclamar da situação que estava acontecendo, as pessoas enxergarem com o olho Olha. da gratidão, né? E o presidente Nelson, ele conseguiu fazer isso, né? Porque as pessoas realmente moveu o mundo e as pessoas ficaram postando diariamente sobre coisas que elas eram gratas. E não era pelo dia, né? Não eram só coisas que aconteciam no dia, mas eram coisas que a gente já tinha muito antes do Covid aparecer. Sim. Era grato por nossa família, grato por ter um lar, por ter por ter acordado. Sim. Então, se nós pararmos para pensar sobre as coisas que nós somos gratos, na verdade não são coisas, né? Se formos pensar em coisas, nós vamos ser muito limitados. Mas todos os dias nós temos milhões de motivos para ser gratos, não só com acontecimentos daquele dia. Mas mesmo que na minha mente humana eu não enxergue situações do meu dia que tenham acontecido para eu ser grata, mas só em eu ter acordado, isso já é um motivo para eu agradecer. Só em eu ter um lar, já é um motivo para eu agradecer. Por eu ter comida. Então, se eu for enumerar aqui as coisas que nós podíamos agradecer, são inúmeras. Então, Sim. mesmo que você esteja passando por uma provação, mas se você enxergar além, né, com uma visão dos céus, Sim. você vai ver que tem muitas coisas para ser grato. Com certeza. Eu acho que vai muito de não ser grato pelas coisas, porque, como você falou, elas são limitantes, mas por ter um espírito de gratidão dentro de si, Sim. né? Por as circunstâncias que você tem vivido. Fazer parte da sua rotina já, a gratidão, né? Eu lembro que alguns anos atrás, perto do Thanksgiving Day, eu sempre fazia com os meus alunos um exercício de gratidão. Então, a gente falava, todos os dias antes de começar a aula, a gente falava one thing I'm grateful for, uma coisa que eu sou grato, né? Naquele dia. E eu lembro desse dia específico que me marcou muito. Esse dia estava todo mundo falando assim, eu sou grato por um iPhone. Eu sou grato porque eu tenho um carro. Eu sou grato porque eu tenho uma casa. Eu sou grato porque eu tenho, sim, coisas materiais, né? E uma das minhas alunas da Bolívia, ela, com lágrimas nos olhos, disse, professor, eu sou grata por ter um visto de estudante. E eu falei assim, nossa, que estranho. E ela falou, é muito difícil tirar um visto na Bolívia. E eu consegui. E eu sou grata por isso. E aquela simples expressão de gratidão transformou meu dia, assim, de uma forma que eu nem sei explicar, porque uma pessoa conseguiu enxergar em algo tão simples como um visto de turista, um visto de estudante, para vir para um país e estudar uma outra língua, como uma das maiores bênçãos que ela tinha recebido. E eu achei aquilo tão poderoso, tão transformador. Realmente ela cultivava e cultiva ainda hoje o espírito de gratidão dentro dela. Mas, de fato, a gente tem que entender que a gratidão, e se a gente cultiva esse espírito de gratidão, a gente vai entender que a gratidão acontece nos dias bons e nos momentos ruins, nas dificuldades também. É claro que ninguém vai, Pai Celestial, obrigado por essa aprovação, está sendo tão bom para mim. A gente nunca faz isso, né? Não. Porque ninguém quer agradecer por uma dificuldade. Mas a gente agradece pelo que a gente aprendeu com aquela dificuldade e quem nós nos tornamos por meio dela. E eu estava vendo uma postagem recente nas redes sociais que a pessoa falava que bênção foi aquela porta que se fechou, que bênção foi aquela vez que eu não pude ir para uma festa, ou que bênção foi algo que me aconteceu e aquela doença que eu passei, ou que bênção foi aquela dificuldade durante aqueles anos, né? Não por causa da dificuldade em si, mas pelo que eu aprendi
por meio dessa dificuldade, pelo que eu vivi, o que eu cresci e amadureci por causa daquela dificuldade. E quando a gente começa a cultivar novamente esse espírito de gratidão, a gente começa a enxergar que a mão de Deus está em todas as coisas. E que certamente existia uma lição que a gente precisava aprender durante aquele momento, e que bom foi passar por ele para eu aprender e não precisar sofrer de novo. Sim, e a gente percebe que a gratidão é uma decisão que nós tomamos antes de passar por qualquer situação, né? O Elder Utoff, nesse mesmo discurso de ser gratos em quaisquer circunstâncias, ele conta uma experiência de um garçom que trabalhava num restaurante, e aí ele estava atendendo uma mesa e serviu super bem o jantar, e no final ele chegou para perguntar para o cliente: o que você achou do jantar? E o cliente falou: maravilhoso, mas eu acho que vocês deveriam servir mais pão. E aí o garçom ficou com aquilo na cabeça. E aí ele já se preparou para que quando aquele cliente voltasse, ter servido mais pão. E aí o cliente voltou e ele serviu mais pão, mas mesmo assim o cliente ainda não ficou satisfeito. E aí aconteceu mais uma terceira vez, sem retorno de uma satisfação maior. E aí o garçom falou: eu já sei. Eu vou fazer um pão gigante. Então ele fez um pão enorme, com mais de 1 metro, dividiu em 2 fatias, e quando o cliente chegou, ele serviu 2 fatias de pão bem gigante, né? E ao final, ele todo satisfeito, foi lá perguntar para o cliente: o que você achou do jantar? E o cliente: muito bom, como sempre, mas você mais uma vez me serviu só 2 fatias de pão, né? E aí, o que a gente pode aprender com essa situação, né? Quando você decide reclamar, não enxergar as bênçãos, não importa o que aconteça, você sempre vai ser uma pessoa reclamona, né? Não vai reconhecer as bênçãos. Mas quando você decide que não importa o que aconteça, você vai ser uma pessoa grata, você começa a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, né? Você começa a ver beleza em todas as coisas. Você começa a ver um propósito em todas as coisas. E aquele homem, aquele cliente, ele estava determinado a não ser grato. Para ele, qualquer coisa Não que importava aquele... o tamanho do Não pão. importasse o tamanho do pão, não era a situação, não era o restaurante em si, mas era aquele homem que estava decidido não ser grato. Ele não estava reconhecendo as bênçãos, né? Então, nada fazia ele enxergar. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque chega certas situações em nossas vidas em que a gente está tão, assim, repetitivo em reclamar e não enxergar as bênçãos, que não importa o que aconteça, mesmo que aconteça aquilo que a gente pediu ao Senhor, ou que tudo aquilo que a gente almeja em nossa vida aconteça, você ainda assim não vai enxergar a bênção na situação. Você ainda vai continuar tendo um coração ingrato, né? E isso pode prejudicar, porque ao mesmo tempo que a bênção da Escritura, que a promessa da Escritura é de que quanto mais gratos somos, mais bênçãos vamos receber, eu acredito que também acontece ao contrário. Quanto menos gratos somos, menos bênçãos iremos receber, né? Porque a gente passa a não enxergar o que está diante dos nossos olhos. E só mais uma experiência, amor, rapidinho. Eu lembro que uma vez a gente foi viajar com os amigos e no meio do caminho a gente se perdeu. Sim. Né? E A gente pode falar o nome deles, amor. nossos grandes amigos, Bennett e Mona, um beijo bem grande, estamos morrendo de saudade de vocês. E essa experiência nunca saiu da nossa mente, tá? Para vocês saberem. A gente tava no meio do caminho para Recife, íamos pro templo. E aí no caminho, Bennett entrou no lugar errado, né? E aí, qual a tendência da gente quando se perde? Ah, não acredito, vai me atrasar. Como que esse GPS me mandou pro lugar errado? Ah, não acredito. A gente já começa a não xingar, né? Sim. E xingar diversas coisas. Mas naquele momento, Bennett, ele falou assim: eu não vou reclamar, porque isso já tinha acontecido com ele uma vez. E ele disse: quando acontecem essas situações, existe um propósito em todas as coisas, né? Uma vez aconteceu isso com ele, dele ter se perdido, e o Senhor tinha livrado ele de um perigo, de um acidente. E naquele momento ele falou: nós não vamos reclamar, porque talvez nós perdemos o caminho, porque o Senhor está tentando nos livrar, né, de algo. Nós não sabemos o que é, mas talvez fosse um livramento, né? E aquilo ficou na nossa cabeça, né? E a gente foi conversando sobre gratidão depois dessa experiência. E aí foi Bennett que citou essa escritura. Ele disse: tem uma escritura que nunca sai da minha cabeça, de que quanto mais gratos somos, mais bênçãos recebemos.
E naquele momento, a minha perspectiva de reclamar com situações assim mudou totalmente, né? De que ao invés de reclamar, por que que a gente não reconhece? De que, eu me perdi porque o Senhor talvez esteja me livrando de algo ruim, né? Então, para vocês verem que a decisão tomada antes da situação acontecer é muito importante, né? Decidimos hoje sermos gratos, não importa o que aconteça, nossa postura diante das situações, ela vai ser diferente. Com certeza. Tem um hino muito famoso na igreja chamado Quantas Bênçãos, que fala exatamente sobre isso. Eu não vou cantar, porque eu quero que vocês assistam o episódio até o fim, mas eu vou citar uma parte desse hino. Diz assim: Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em um canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Eu sou muito, muito grato por um Pai Celestial amoroso, que derrama bênçãos sem fim em nossas vidas. Às vezes a gente não consegue percebê-las, e a gente tem que fazer melhor em reconhecer. Tem uma escritura que diz que nada o homem rouba a Deus, não só nos dízimos e nas ofertas, né? Mas eu acho que a gente rouba a Deus se a gente não é grato. Não porque a gente está tomando algo dele, mas porque a gente está esquecendo de reconhecer a mão dele em todas as coisas. E Deus se agrada muito quando nós ofertamos graças a ele. E eu lembro da história dos 10 leprosos que o Senhor curou. E lá em Lucas a gente lê sobre essa história. Em Lucas, no capítulo 17, diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Messias, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto na terra, dando-lhe graça, este era samaritano. E Jesus disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? E eu amo essa história por algumas razões, né? Mas em especial pelo princípio da gratidão, que esse um leproso deu conta de que estava limpo e voltou. E para mim, talvez esse é o único que foi realmente curado. Os outros 9 foram curados de feridas físicas, mas ainda havia uma ferida espiritual que não foi curada, porque eles não voltaram para agradecer. E não foi sobre Jesus Cristo não ter curado eles por completo, porque os 10 foram curados por completo. Mas só um entendeu que a cura física e a cura espiritual caminhavam lado a lado. E por isso que ele voltou para render graças ao Senhor. E às vezes na nossa vida a gente está orando por algo e a gente só consegue ver muito limitado. Quando a gente abre nossa visão, quando a gente cura nosso físico e nosso espiritual, a gente vai voltar para Deus e vai render graça porque Ele foi maravilhoso conosco. Então, esse é o nosso convite nesse episódio. Que a gratidão, ela cure não somente as nossas feridas físicas, as nossas dores físicas, mas que ela também cure as nossas dores espirituais. Sim. E existem muitas coisas que podemos fazer para desenvolver, né, esse princípio da gratidão. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz como meta, quando eu queria desenvolver uma gratidão maior, foi pegar essa escritura de Doutrina e Convênios 78, que fala que quanto mais gratos somos, mais bênçãos recebemos. Eu coloquei bem visível no meu quarto, escrevi a escritura e todos os dias eu olhava para aquela escritura. E quando me viu o sentimento de ingratidão ou de reclamar com qualquer coisa, eu lembrava, opa, eu preciso parar, eu preciso ser grata, eu preciso reconhecer as bênçãos que o Senhor me deu. E isso me ajudou muito, né? Então, uma das coisas é fazer isso. Pode ser essa escritura, pode ser qualquer outra escritura que vocês queiram, mas coloca em um local visível para vocês todos os dias lembrarem de terem um coração grato, né? Uma outra coisa é orar. Faz uma oração de agradecimento, só de agradecimento, né? E vocês vão ver que vocês vão mudar completamente
o seu coração, né? E o seu dia vai ser muito melhor, vai ser muito mais Isso. feliz. E a gente vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Como diz o hino, verás surpreso o quanto O Deus já quanto Deus fez. já fez. Exatamente. São tantas bênçãos que a gente não vai conseguir enumerá-las. E já que estamos falando das bênçãos, também uma outra dica é escrever bênçãos, né? Todos os dias, quando acordar, pelo menos 3 ou 4 bênçãos do dia, né? Lembrando que não são coisas só que acontecem, mas são bênçãos que você já tem, né? Como sua família, coisas que são eternas. O evangelho é algo eterno, a sua família é algo eterno, né? Então, tem muitas coisas que podemos agradecer. Agradecer as pessoas. Lá em casa, a gente sempre ensina para os nossos filhos a importância de dizer obrigado, né? Mas não só disso, mas o porquê que eles estão dizendo obrigado, né? Para eles reconhecerem o que está sendo feito por eles. Então, não só colocar isso como um checklist ou uma forma de educação, mas sempre que formos dizer obrigado pelas pessoas, reconhecer o porquê que estamos falando essa palavra, né? Repetidas vezes. E uma das coisas também é evitarmos comparações, né? Precisamos ter muito cuidado com as comparações, de vermos sempre as bênçãos do outro e não enxergarmos as nossas bênçãos. Porque o Senhor, Ele ama a todos igualmente. Nós somos filhos de Deus. E o Senhor, Ele tem tantas bênçãos guardadas para nós. Mas para nós termos acesso a essas bênçãos, nós precisamos cumprir com o mandamento, né? De sermos gratos. E era exatamente isso que estávamos falando esses dias, sobre a importância de sermos obedientes a Deus e recebermos as bênçãos. E a gratidão, ela é um mandamento. Se somos gratos, a bênção ela vai vir. Pode ter certeza que a bênção ela vai vir. Com certeza. Então é isso. Nosso desafio para você que está aí assistindo a nós é deixar nos comentários aqui uma coisa pela qual vocês são gratos. Nós vamos ler todos os comentários e vamos responder. É uma promessa que a gente está fazendo. Exatamente. Okay? Então escreve aí do que vocês são gratos, gente. E a gente fica muito agradecido por ter vocês aqui. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Compartilhe com alguém que você acha que precisa aprender mais sobre gratidão. E certamente essa mensagem vai fazer uma diferença na vida delas. Muito obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo episódio. Exatamente, gente. Tenha uma boa semana. Tchau, Tchau.